chama Illuminati, a Nova Ordem Mundial. É um jogo de cartas, ele foi criado por Steve Jackson em 1992. E o jogo de cartas começou a ser vendido em 1995. Esse jogo tem várias cartas. Eu tenho esse jogo, ele é proibido. A venda dele foi proibida. E eu consegui comprar quando eu estava nos Estados Unidos, há alguns anos atrás, em 2019, de um cara que era colecionador. E aí eu ofereci uma grana pro cara, e o cara, não sei e tal. Eu falei, não, cara, eu vou pros Estados Unidos aí, vende pra mim, né? Me comunicando com o cara, tipo, dias antes. O cara falou, tá bom, vai. Pô, me dá aí, acho que foi uns $800 na época. Caramba, você é mó caro, porque o jogo não era esse preço, né? Mas me dá $800, eu te vendo ele. Aí o cara me entregou lá no hotel o jogo, eu paguei pra ele. E aí tem várias cartas. Pô, se eu soubesse que a gente ia entrar nesse tema, eu tinha trazido. Né? Numa próxima dia, se vocês me convidarem de novo, eu trago aí pra galera ver. Esse jogo... um trunfo isso aí? Como é que é? Isso, ele tem várias cartas, né? E cada carta tem uma imagem, um nome e uma mensagem. Cara, a gente tem cartas que falam sobre a princesa, antes dela morrer, onde tem a imagem dela com vários paparazzis atrás. E o motivo da morte dela foi o quê? Os paparazzis perseguindo o carro dela, né? A gente tem imagem das Torres Gêmeas. A gente tá falando de 1992. O que aconteceu nas Torres Gêmeas foi em 2001. Foi quase 10 anos depois, né? Foram 9 anos depois, né? E você tem uma imagem que mostra ataque terrorista, 2 torres. Uma delas como se algo tivesse entrado na torre. Ela tá meio caída assim, como se um avião realmente tivesse entrado nela. E uma explosão. Então você tá falando de algo que nas cartas já estavam mostrando, só que aconteceram depois. Tem uma carta que está escrito Enough is enough. Significa já chega, né, em português. E é uma face de Donald Trump. Se encaixa, tem uma foto perfeita do Donald Trump que encaixa na face. Onde ao lado da orelha direita dele tem tipo um traço que é como se fosse o risco de um projétil, de uma bala. Né? E a gente viu isso acontecendo em 2024. Ou foi 2023 ou 2024, nem lembro quando foi o atentado do Trump. Cara, se eu te mostrar, você fica a boca aberta. Essas cartas aí que não aconteceu ainda. Então, aí é que tá. O que não aconteceu, porque são muitas cartas. São centenas de cartas. E essas cartas falam sobre uma redução populacional gigante. Uma redução populacional vai bater com o que estava escrito nas Pedras Guias da Geórgia. Não sei se vocês lembram também das Pedras Guias da Geórgia. As pedras foram destruídas, né? Foram destruídas em 2022. Eu gravei lá nas pedras em 2018, um vídeo lá, um documentário. E nessas pedras tinham 10 mandamentos que eram considerados 10 mandamentos do mal ou 10 mandamentos de uma nova ordem mundial. Por quê? Porque a gente tem os 10 mandamentos de Deus, né? Que foram entregues a Moisés lá nas pedras. E aí os caras fizeram isso, não sabem exatamente quem foi. Dizem que existem ligações com a maçonaria, né? O cara que criou as pedras ali. São pedras que pesam mais de 40 toneladas, pesavam, né? Mais de 40 toneladas. E existiam 10 mandamentos escritos nos principais idiomas do mundo. Era uma mensagem para o mundo todo. Imagina, isso ficava num local rural, no meio da Geórgia, lá nos Estados Unidos. Uma cidadezinha que tinha próximo, uns 10 minutos das pedras, mais ou menos, chamava Elberton. Cara, uma cidade que só tinha 2 hotéis lá. Bem precário, assim, um negócio... Ninguém... Tinha nem turista lá. Né? Quando eu fui, o negócio foi bem sombrio assim mesmo. E perto de Atlanta lá? É longe. Acho que são 3... Não lembro se são 3 horas de Atlanta, mas assim, você tá algumas horas de Atlanta, entendeu? Mas assim, interiorzão total. E as pedras ficavam no meio do mato, assim, de uma plantação lá. Assim, cara, um negócio muito louco. E aí, o primeiro mandamento dessas pedras falava em reduzir a população em 500 milhões de habitantes para que esses 500 milhões possam viver em completa harmonia com a natureza. O que significa isso? Hoje nós temos no mundo 8 bilhões de pessoas. Né? 8 bi. As pedras estavam falando que a população deveria ser reduzida para 500 milhões. Ou seja, 7,5 bi seriam exterminadas para viverem em harmonia com a natureza. Se você olhar hoje 8 bilhões de pessoas, de acordo com as narrativas do próprio sistema, essas 8 bilhões elas estão destruindo o planeta, destruindo o meio ambiente, acabando com o mundo. E aí o que acontece? A gente enxerga que eles dizem que o ser humano é um mal para o próprio planeta. E é necessário que haja uma redução populacional, que é o objetivo das pedras. E que é algo que estava descrito nas cartas do jogo Illuminati Nova Ordem Mundial. Entendeu? Uma redução populacional. O problema é que tem vários países falando de aumento de taxa de natalidade, né? Tipo, será que os globalistas falharam nessa? Porque você pega
Uma China querendo aumentar a sua população, Exatamente. investindo para o aumento da população. Exatamente. A Rússia também, Putin já tá falando, ó, a gente tá tendo só 1,4 aqui, vamos aumentar aí, eu vou ajudar vocês, vou dar Exatamente. dinheiro para quem tá tendo filho, né? A gente pega Ah. várias famílias judias, né? Os caras tudo têm 5 filhos, Exatamente. muçulmanos também. Você vê que os caras até tiraram aquela lei lá na China que permitia com que eles tivessem apenas um único filho. Sim, né? sim, foi Não tem mais. removida a Mas lei do sabe, filho único. sabe o que isso mostra para todos nós? Que um caos está sendo instaurado. Não é uma falha dos globalistas. É um caos instaurado. Por quê? Você tem os países agora querendo aumentar a natalidade. Você tinha uma narrativa de que a população estava causando mal para o planeta. Você tem discursos de David Rockefeller antes dele morrer. E eu tenho um vídeo dele no Inteligência Artificial, um vídeo muito antigo, que ele fala claramente que por volta desse ano que nós estaremos vivendo, aqui 2020, 2025, já estaremos chegando em 8 bilhões de pessoas. E realmente estamos. E ele diz que isso vai ser muito prejudicial para o mundo, ele dá todos os motivos de como isso vai afetar o planeta, o meio ambiente, e que isso não pode acontecer, é necessário que trave esse aumento populacional. Essa é a narrativa que eles criaram lá atrás. Agora parece que os presidentes, os países estão indo contra isso. E você fala, pô, o que está acontecendo? É a instauração de um caos para que venha a ordem. Como é que vai vir essa ordem pelo caos? Eles começam a aumentar a população novamente. Daqui a pouco essa narrativa volta com força total. Algo pesado vai acontecer para que as pessoas falam, nossa, olha o que está atrapalhando o planeta, a quantidade de pessoas. E aí, qual vai ser a justificativa para reduzir a população, que é algo que está lá nas cartas, que não aconteceu ainda, e que vai fazer jus às pedras guias da Geórgia que foram destruídas. Eu enxergo a destruição como eles tirando os planos do papel, ou da pedra, né? Porque as pessoas esquecem daquilo ali, elas foram destruídas, e eles colocam o plano na ativa. Qual vai ser essa justificativa, então? A quarta revolução industrial. A substituição do trabalho pesado humano por máquinas. Quem vai chegar com força total? Robôs humanoides. E aí, o que vai acontecer? Boa parte da população vai se tornar uma sociedade de inúteis. A inteligência artificial substitui vários empregos. A inteligência artificial vai vir com robôs humanoides que, em breve, a gente não vai nem saber que são robôs. Eles vão vir com pele, quase que pele humana, características faciais humanas e por aí vai. E aí, eles vão utilizar essa sociedade de inúteis como... Utilizar não, né? Eles vão descartar essa sociedade de inúteis porque vão ser pessoas que não vão servir praticamente para nada, com a justificativa de que, galera, os países aumentaram muito a taxa de natalidade, o planeta não está aguentando e vão precisar reduzir essa população. Mas sabe como ela vai ser feita? Ainda de uma forma sombria que ninguém vai perceber? E eu enxergo isso, né? Eu estou dando uma opinião minha, analisando todos esses detalhes. Eles vão criar vários robôs que vão ser como seres humanos, né, fisicamente. Lembra de uma empresa que chama WorldCoin? Começou a coletar a íris dos olhos de várias pessoas no ano passado. Eles estão fazendo isso por quê? Porque a única forma deles conseguirem distinguir quem vai ser robô, quem vai ser humano, vai ser pela íris dos olhos. Então eles precisam coletar essa base de dados o mais rápido possível para que eles tenham esse controle. Quem é robô e quem é humano. Isso lá para 2030, 2032, 2035. Eles pagaram por essa coleta. Né? Eles estavam dando umas criptomoedas e tal, né? Então eles iniciaram Chegou o processo ali. Sua? Não, da minha... Eles nunca... Mas assim, eu falo que eles nunca vão tirar. Mas você pensa que a gente vive o dia inteiro assim, ó, olhando para a câmera do celular? Se eles criam um sistema de coleta pelo celular, já era. Já era pra todo mundo. Eu peguei a grana, quer dizer, pegar de todo jeito. Falei, pelo menos me dá você um foi lá? dinheirinho. Me dá um dinheirinho, vai pegar de todo jeito. No final, eu vou pegar. No final, todo mundo vai pedir pra ter. E vão pedir pra ter, é verdade. Você vai precisar dela pra você entrar no seu casa, na China já paga com o olho, né? Você já olha ali e já paga. Sabe o que eu costumo dizer? Você vai pedir. A gente fala da marca da besta, né? No livro de Apocalipse fala que vai ser colocada na mão ou na testa. E aí muitas pessoas remetem isso ao Neuralink, que a gente comentou, o chip do Elon Musk que vai ser na testa. Só que a maioria das pessoas vão pedir para ter o chip da Neuralink. Vai pedir. Sabe por quê? Quando a gente tiver esses robôs humanoides, o Elon Musk já falou isso. Como é que você vai disputar intelectualmente contra um robô desse? Um robô ele vai falar praticamente todos os idiomas. Então qual vai ser a melhor forma? Você implantar um Neuralink no seu cérebro para que você possa aprender em um piscar de olhos diversos idiomas. Então, o chip vai vir para isso. Né? Ele vem com uma máscara de que é para ajudar paralíticos, pessoas deficientes. O mundo aceita. Daqui a pouco, essas pessoas começam a se tornar mais inteligentes do que outras, porque essas pessoas vão ter a inteligência artificial conectada no cérebro. E
muitas pessoas vão implorar para ter um chip desse no futuro. Caramba. Só que o que vai acontecer? Em certo momento, eles vão oferecer a imortalidade humana a essas pessoas. Falar, cara, você pode ser imortal agora, né? Então, você pode transferir a sua consciência, se é que existe essa possibilidade como eles planejam, né? Para um corpo 100% robótico. Não vai mais morrer fisicamente. É engraçado que a Bíblia cita em Apocalipse que os homens vão procurar a morte, mas não vão encontrar em certo momento. Então parece que esse plano vai dar certo, né? Seguindo ali as previsões do profeta João no livro de Apocalipse. E aí, nesse momento em que há uma transferência de consciência de um corpo humano para um corpo robótico, eles podem fazer o que quiser com você. Tanto matar você, causar uma redução populacional ali sem que ninguém perceba, porque eles podem pegar e falar, não, eu quero lá, eu quero viver, não quero morrer fisicamente. Então vamos lá, aquele corpo ali com as mesmas características suas, mas agora é um corpo robótico. Você pode substituir peças, você não sente mais sentir dor na coluna, por exemplo, você vai correr pra caramba, você tem um corpo, até mesmo o corpo que você quiser ali, né? Você escolhe como você vai ser, né? Beleza. Quando eles fizerem a transferência, eles podem te matar mesmo e fazer com que aquele robô seja um clone seu, só com uma cópia do seu intelecto, que eles já tiraram ali. Então, você tem uma redução populacional e depois de um tempo eles descartam ali o robô e acabou, entendeu? Então isso pode acontecer num plano muito louco e muito sombrio que envolve inteligência artificial, transhumanismo, quarta revolução industrial e por aí vai. Tem tecnologia alienígena nisso aí? Olha, eu acredito, na minha opinião, acredito que não. Acredito que é uma tecnologia... se a gente for olhar, por exemplo, eu acredito que é informação humana, mas tem um porém nisso tudo. E aí a gente já entra por um outro assunto muito louco também, né, que remete às escrituras, por incrível que pareça. O livro de Gênesis, ele diz que no início, de acordo com o relato de Moisés, vieram seres de uma outra dimensão para cá, considerados anjos caídos. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? Esses seres são chamados de Anunnakis. E eles vieram para essa dimensão em uma forma de rebeldia contra Deus, observando que as mulheres aqui seriam bonitas, belas. Os caras se revoltaram, vieram para cá e coabitaram com as mulheres, tiveram relações sexuais. Os frutos dessa relação sexual entre anjos caídos e mulheres trouxeram uma outra raça para esse plano, que chamam de Néfilis, que eram seres gigantes. Eles eram os heróis do passado. Isso está descrito em Gênesis de forma rápida e descrito bem relatado assim no livro de Enoque, que é um livro que foi considerado apócrifo pelo catolicismo romano. Então ele é um livro que é descredibilizado. Mas Judas e Pedro, e eu falo Judas Tadeu, foram apóstolos de Cristo, eles confirmam o livro de Enoque e esses anjos caídos, a história de Enoque, eles confirmam na Bíblia, né? Eles falam, aqueles anjos que estão aguardando o dia do julgamento, porque no livro de Enoque diz que esses anjos foram aprisionados por um arcanjo que Deus mandou quando viu que eles estavam fazendo aqui no planeta, né? E aprisionou eles em 2 lugares nesse mundo. E eles estão presos até hoje e vão ficar presos aguardando o dia do grande julgamento. E Judas e Pedro, apóstolos de Cristo, confirmam que eles estão aguardando o julgamento ainda. Isso está na Bíblia, né? E aí, esses caras, eles contaminaram o DNA da raça humana. Como eles eram seres celestiais, eles eram seres de alta inteligência. Eles ensinaram muitas coisas aos homens. Eles ensinaram a fabricação de espadas, por exemplo. Eles ensinaram as mulheres se maquiarem para seduzirem homens da forma que elas quisessem. Eles ensinaram sobre medicina, operações, tipo, imagina, operação no cérebro. Eles ensinaram muita coisa sobre anatomia humana para os próprios homens. Então, os anjos caídos, de acordo com o livro de Enoque, ensinaram muitas coisas aos homens, inclusive coisas que eram segredos dos céus, né, que não poderiam ser reveladas aos homens. Eu acredito que essa inteligência artificial que nós temos hoje e toda essa parte de tecnologia, sabe aquelas peças de computador que são, cara, são placas assim que tem... Cara, tudo isso pode ter sido trazido lá desde o passado e foi se moldando na mente humana para que o homem entendesse como tudo isso ia funcionar. E hoje a gente resulta num avanço mais rápido tecnológico, mas que possa ter envolvimento desse ensinamento trazido pelos anjos caídos, entendeu? Entendi. E é por aí que a gente vai nessa vertente de pensamento também. Então, quando você pega essas coincidências que acontecem aí, na carta, por exemplo, do baralho que você comprou, Isso não seriam coincidências? Ou porque, por exemplo, eu já vi nos Simpsons um monte de cenas que acontecem. A canetinha que tá famosa hoje, tem um episódio que você assiste e fala, porra,
Simpsons falou disso aqui há 20 anos atrás. Sim. É a mesma coisa. Inclusive tem um episódio, de 1990 ou é 1995, onde o Bart Simpson tá com uma revista e lá tá escrito o número de 9, tipo, como se a revista custasse $9 e tem, tipo, 2 torres atrás, fazendo, tipo, referência ao 9/11, né, que foi o 11 de setembro Caralho, nos Estados Unidos. Tô brincando. Caramba. Isso se chama agenda global. Eu não acredito que seja coincidência, porque é muita coincidência para ser mera coincidência, entendeu? Quando nós entendemos que existe uma agenda de pessoas que controlam essa agenda, que estão por trás de tudo isso, e são pessoas que são envolvidas com essa espiritualidade também, com toda essa ritualística, né? Quando você entende que isso é uma agenda, você compreende que não tem como isso ser coincidência. Tem vários filmes, por exemplo, o filme Matrix. Ele traz, em certo momento, o 11 de setembro de 2001 no passaporte do Neo, que é o personagem principal do filme. Isso antes do negócio acontecer. Exterminador do Futuro, também, em certo momento que ele tá passando embaixo de um viaduto, tem uma escrita lá, tipo, perigo, né, ou atenção, alguma coisa assim em inglês, né, caution, 911, tipo, então é algo que iria acontecer. Tem as cartas que mostram isso antes. Tem diversos filmes que trazem essa mensagem subliminar, pegando como exemplo o 911, né, o 11 de setembro. E você vê que é algo planejado, algo que, na minha opinião, é algo planejado. Nos e-mails de Epstein, uma semana depois, no dia 18 de setembro de 2001, tem um e-mail lá que pergunta onde é que está o verdadeiro piloto, entendeu? Onde está o piloto real? Então, os mesmos caras ali já estavam envolvidos com isso. E aí você olha George Bush, que era o presidente dos Estados Unidos na época, no momento que acontece o atentado, né, o suposto atentado, entre aspas, ele está em uma escola de crianças, lendo um livro que se chama Meu Bode de Estimação, com referência a Baphomet, porque a ideia é que tenha tudo isso sido um grande sacrifício a Baphomet, porque o número 9/1 remete a Baphomet, né? E as crianças estão na escola repetindo palavras como avião, aço. Então, tipo assim, cara, você fala, que loucura, velho, quando você olha isso. Né? Tipo, e aí, de repente, vem um cara no ouvido dele e fala, ó, aconteceu tal coisa. Aí ele fica com aquela cara ali e tal. Thiagão, e como que tu faz pra elevar a tua frequência? Desde que o YouTube excluiu um canal meu com mais de 1 milhão de seguidores, eu tomei a decisão de criar uma plataforma privada onde eu posto vídeos sem censura. Na verdade, são documentários que você nunca irá ver em lugar algum da internet. Eu convido você a clicar nesse momento no link que está na descrição e participar pelas últimas horas da chamada de encerramento, onde você clica no link na descrição, adquire o canal secreto por 1 ano e ganha mais 1 ano extra grátis. Quanto vale o seu conhecimento?